Minha diretoria, vamos falar do meu São Paulo. São Paulo que tá aí se acertando com o Rogério Ceni para ficar no ano que vem, de novo fazendo aquele monte de promessa de todo ano. Ah, o São Paulo vai ter um elenco forte, São Paulo vai ser competitivo, São Paulo isso, São Paulo aquilo. Aí o Muricy fica puto, o Rogério fica puto, a diretoria convence os dois e tal, não sei o que. E a coisa segue dessa forma que eu acho razoavelmente constrangedora. A gente tem uma dificuldade de entender que assim, o Rogério e o Muricy, eles têm um nome no São Paulo muito grande, que portanto a diretoria precisa de caras como esses para blindar o elenco do São Paulo, para blindar até a própria diretoria do São Paulo, com dois nomes como esses, para que o torcedor se identifique e apoie aquilo incondicionalmente. Claro que se fosse outro treinador, já tinha rodado, porque o São Paulo teve resultados bem ruins esse ano. O São Paulo não encontrou um grande futebol em quase momento nenhum do ano, passou uma vergonha contra o Palmeiras, passou vergonha na final da Sul-Americana, focou no campeonato errado, enfim, fez tudo errado durante o ano, mas o Rogério Ceni também não tem culpa do elenco que lhe é dado. Agora, o elenco do São Paulo não é inferior ao elenco do Fluminense, o elenco do São Paulo não é inferior ao do Atlético Paranaense, o elenco do São Paulo não é inferior ao do Corinthians. Isso é fato, não é inferior ao do Internacional. Então, temos que separar o joio do trigo e falar, ó, o que tem aqui de errado? Tem que ter alguma coisa de errado. A favor do Rogério, existe o seguinte, ó, não é o Rogério. Todo treinador que passou aqui não conseguiu. Ninguém consegue fazer esse time do São Paulo jogar. Então, talvez a identificação do problema seja um pouco mais simples do que ficar acreditando que, nossa, existe uma fórmula mágica. Fórmula mágica, cara, desde que o mundo é mundo, desde que o futebol existe, a fórmula mágica é normalmente o seguinte, ou você tem algum fenômeno desequilibrante no seu time de base, e isso aconteceu com o Santos algumas vezes e tal, e pode acontecer. Você surgir lá um Hendrick da vida e esse moleque ser um novo Pelé, e o moleque vai lá e destrói um campeonato ao lado de alguns jogadores medianos que todos eles acabam se consagrando do lado dele. Pode acontecer? Pode. Você pode ter 4 garotos muito acima da média, que não são Pelé, mas e esses garotos levarem você? Pode acontecer. Já vimos acontecer. O normal de acontecer é montar um time com vários jogadores com fome de conquista e alguns jogadores vencedores. Por quê? Porque essa mescla da segurança do cara que sabe ganhar com aqueles meninos que não sabem ganhar, mas querem muito ganhar e acabam contagiando até aqueles que já ganharam muito. O São Paulo tem um time extremamente acomodado, tem um time derrotado, ninguém ali é vencedor, e o que é o Miranda tá no banco, não tá jogando. E de uma continuidade irritante, às vezes. Então assim, eu acho o Reinaldo um bom jogador? Acho. Só que o Reinaldo tá no São Paulo há 250 anos e ele não ganha. Ele não sabe ganhar, entendeu? Claro que ele não é o responsável, mas assim, ele não é um grande vencedor. Então, talvez você trocar o Reinaldo por um jogador que dê ao São Paulo essa sensação de segurança para os meninos, só que não pode ser o Daniel Alves com 40 anos. Tem que ser um cara que ainda tenha... Vou te dar um exemplo, 2005. O São Paulo tinha um time ali que tinha Josué, Danilo, Mineiro, Cicinho, Fabão. Tinha um monte de jogador no São Paulo ali que não tinha grandes conquistas na carreira. Não eram craques. Aquele time provavelmente não daria os resultados que deu. Quando é que aquele time dá resultado? Quando o São Paulo traz Júnior, Amoroso e Luizão. Por quê? Porque você deu para aquele time o seguinte, fala assim, ó, eu tenho aqui a personalidade de um Lugano, eu tenho a liderança de um Rogério Ceni, que também não era um vencedor de títulos, né? Por mais qualificado que ele fosse, ele ainda não era. Tinha até o estigma do Rogério ser pé frio e tal, não sei o quê. O Júnior é um puta vencedor. Amoroso é um puta vencedor. E o Luizão é brincadeira, que o Luizão ganhou na vida dele. Quando você bota esses 3 caras no meio desse bolo, você não deixa esses 3 se acomodarem porque você tem um Lugano e um Rogério Ceni. Você tem a fome de um Mineiro, Danilo e Josué, que são jogadores que vieram de times menores e que querem fazer algo na carreira. Você soma tudo isso e essa é a cereja do bolo, irmão. É aí que funciona. Dificilmente funciona de outro jeito. Dificilmente funciona só com veteranos consagrados, dificilmente funciona só com jovens, dificilmente funciona só com promessas. Essa mescla sempre deu certo. E essa mescla o São Paulo parece não conseguir fazer. O São Paulo investe numa série de jogadores que ele tenta juntar lá, vou achar o Galopo, eu vou achar não sei o que, vou dar um exemplo simples, tá? O Caleri. O Caleri é muito bom jogador. O Caleri é um ótimo centroavante, só que o Caleri é um jogador de um clube só. Ele só joga futebol no São Paulo. Fora isso, o Caleri não deu certo em lugar nenhum do planeta. Então, o Caleri não é esse cara que vai transmitir pro jogador, não, vem na minha, que eu sou um cara que, joguei na Europa. Não, eu sou um cara que dei errado em tudo quanto é lugar e vim parar aqui no São Paulo de novo porque é o único lugar que eu consigo jogar. Ele é o Valdívia do São Paulo. Então, ele não é essa referência. O Luciano é muito bom jogador, mas não é referência. Entende? O Galopo não é referência. O Luan garoto não é referência. O Gabriel Neves, muito bom jogador, adoro ele, mas não é referência de título. O Reinaldo não tem título. Entendeu? O Igor Vinícius, garoto. Os zagueiros do São Paulo, garotos, não tem título. O Léo saiu de lateral esquerdo, veio jogar de zagueiro no São Paulo, também não é um jogador vencedor. Então, quando você... O goleiro, o São Paulo não consegue definir um goleiro. O São Paulo precisa... O São Paulo não precisa fazer uma troca gigantesca de elenco.
É outra burrice. Toda vez que tem um pacotão, pode reparar aqueles times que anunciam um pacotão em janeiro, nunca ganharam porra nenhuma. Muito difícil dar certo o time que anuncia pacotão. Você mantém a maior parte dos seus jogadores, mas faz aquelas 3 contratações pontuais. Aquelas 3 contratações que não precisam ser midiáticas, elas precisam resolver o problema. Aí você fala assim, mas não tem dinheiro. Como é que não tem dinheiro? O Corinthians não tem dinheiro, foi pegar o William de graça, Renato Augusto de graça, Juliano, foi pegar todos os jogadores de graça. Ué, entraram ali no meio, o Corinthians, bem ou mal, tá ali disputando o Campeonato Brasileiro, tá na final da Copa do Brasil. Esses jogadores foram fundamentais, alguns não ficaram, outros se machucaram, como o Paulinho, o Renato Augusto é fundamental. Se o Renato Augusto estivesse no time de São Paulo, com certeza o São Paulo teria resultados diferentes. Só por ter um jogador ali que sabe conduzir essa coisa e passar tranquilidade pro restante dos garotos. Jogar na bunda do Igor Gomes, ou do Igor Vinícius, ou jogar na bunda do Gabriel, do Maia, não dá, irmão, não dá. É uma cobrança de um time gigantesco, acostumado a ser a título o tempo inteiro. O torcedor do São Paulo, não, embora já tenha mudado isso, o torcedor do São Paulo já está muito mais humilde, né? Ele está conseguindo achar a Sul-Americana do caralho. É um clube gigantesco que exala título, que precisa de título, e que você olha para os jogadores do São Paulo e fala assim, eu tenho a expectativa que do dia para a noite eles se tornem jogadores vencedores, mas eles não são. E eles só vão se tornar quando você juntar algumas peças fundamentais a ele. Então assim, primeiro, 0-1, vai comprar um goleiro, cara. Vai comprar a porra de um goleiro. Um goleiro que resolva o problema. Sabe aquele goleiro indiscutível? E é foda ser reserva do Rogério Ceni, seu substituto do Rogério Ceni. É foda, cara. Foda. Tanto que até hoje o São Paulo não firmou ninguém. Vai buscar o Marcelo Groi. Vai buscar um goleiro campeão da América. Esse cara aqui, pode botar no gol que ele aguenta. Sabe? Zagueiro, tem 2 ali, tá tudo bem. Então, lateral esquerdo, vamos buscar um lateral esquerdo de nome aqui. Vamos buscar um lateral esquerdo que tenha títulos, que tenha jogado em grandes campeonatos e tal, passou pela seleção, jogador de 30 e poucos anos que seja, vamos buscar esse cara, vamos buscar um centroavante que não tem algum título que a vida não lhe deu, mas que ele é um grande jogador, vamos buscar um meio, 3 jogadores, irmão, só uma espinhazinha dorsal ali para falar assim, ó, eu tenho um elenco que sabe ganhar título, vencedor, que dá tranquilidade para os garotos e que os garotos não são os mais cobrados, agora os mais cobrados são eles e eles aguentam. E aí os garotos são coadjuvantes e de coadjuvante eles se tornam protagonistas. Você pegar o garoto e transformar ele em protagonista imediatamente num elenco que não tem outro protagonista, você tá fudendo com o moleque. Entendeu? Não adianta. O Patrick, adoro o Patrick, acho um ótimo jogador, mas também não é um jogador vencedor pra caralho. Entende? O São Paulo tem um elenco derrotado. Você olha pra carreira desse elenco do São Paulo e você fala assim, caralho, não tem título condizente com o São Paulo aqui. Não condiz com o tamanho do São Paulo. É um monte de jogador do, sei lá, do Rangers, da Escócia, jogando no Real Madrid. Entendeu? Tecnicamente eles podem até ser bons, mas eles não têm ali, eles não têm o crachá pra estar ali. Entende? Então, essa parte eu acho que o São Paulo devia se preocupar muito mais do que o Rogério, o Muricy, é ir buscar aqueles 3 nomezinhos que mudam as características do time e que botam em campo um respeito com o adversário, que o adversário hoje não tem tido pelo São Paulo. Nunca se esqueça que o Independente Del Valle decidiu um título, Independente Del Valle, decidiu um título contra o São Paulo, fora da altitude, tocando a bola e tabelando pelo alto dentro da defesa do São Paulo. Se isso, pra você, é normal, eu que tenho 40 e poucos anos, não acho normal o São Paulo passar por isso por um time que se jogasse no Brasil teria um orçamento de Série C.